no RJ, né? Rio de Janeiro, para trazer aí esse Cruzeiro que vem meio baleado, hein? Essa última informação aí, essa me deixou agora de baixo astral, hein? Se já era difícil, acho que todo mundo concorda que o jogo ficou ainda mais difícil em termos de desfalques aí pro Cruzeiro, né? Perdendo 2 titulares, né, Valu? Essa é a notícia de agora, né? Não tem como a gente deixar de falar a respeito dessa situação. O Cruzeiro que não vai contar com William, Romero e agora apenas o Caio Jorge, né? O artilheiro do Cruzeiro na temporada com 8 gols, foi artilheiro do Campeonato Mineiro com 7 gols, marcou gol na final. Realmente a gente falava a respeito, ainda sem entrar em detalhes, o Pedro Torres, desses desfalques do Cruzeiro, mas o desfalque do Caio Jorge a gente pode falar que tem peso 8, né? Exatamente por conta desses 8 gols que ele tem na temporada. Um cara que, mesmo em um time sem conseguir atuar em grande nível, tem sido a referência, tem conseguido fazer a sua parte. É um Cruzeiro com uma situação ainda mais complicada diante do Flamengo no jogo amanhã no Maracanã, Pedro. O Valu é o jogador de quem a gente espera a capacidade de destravar determinados jogos, né? Como foi no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Um jogo onde o Cruzeiro não teve tantas oportunidades e na oportunidade mais clara que teve, que foi justamente com o Caio Jorge, o Cruzeiro conseguiu marcar o gol e sair vitorioso. Então acho que o ponto principal é esse, a preocupação ela fica ainda maior. Tanto que o Cruzeiro bastante pressionado, porque o time do técnico Tite tem apenas 2 pontos em 12 disputados nesta Série A do Campeonato Brasileiro e agora enfrentando o Flamengo fora de casa. O Cruzeiro que chegou ontem ao Rio com 24 jogadores, com 3 novidades na lista. Volante Murilo Hickman, que reaparece, e os atacantes Kaique Kenji e Neisser Vidiarreal. Vamos passar a lista completa, falar sobre os desfalques, mas o Cruzeiro trouxe os goleiros Cássio, Matheus Cunha e Otávio, os zagueiros Fabrício Bruno, Vidalba, João Marcelo e Jonathan Jesus, os laterais Fagner, Cauã Moraes, Kaique e Cauã Prates, para o meio campo Christian, Gerson, Lucas Silva, Matheus Henrique, Murilo Hickman, Japa, Wallace e Matheus Pereira, para o ataque Kenji, Neisser Vidiarreal, Chico da Costa, Arroio e Wanderson. Lembrando que o Tite não terá o William, dos titulares, suspenso pela expulsão diante do Corinthians, Lucas Romero, fratura na costela, e ontem veio a baixa de Caio Jorge, por causa de um trauma no pé. O Caio Jorge já fazendo tratamento intensivo desde os últimos dias. Há uma expectativa boa de que ele possa ser liberado para o final de semana para jogar contra a equipe do Vasco. O trauma no pé foi no jogo, mas ali perto de entre 35 e 40 minutos ali do segundo tempo, o Caio Jorge teve esse trauma, acabou reclamando de um incômodo e agora faz esse tratamento intensivo aí para ficar à disposição para o duelo de domingo diante da equipe do Vasco. Aí é aguardar. O que vai fazer o técnico Tite? Na vaga do William, muito provavelmente Fagner será o escolhido. Para a vaga de Lucas Romero, Matheus Henrique ou Wallace, mais para Matheus Henrique. E para a vaga do KJ, tem Chico da Costa e Neisser como as primeiras opções. O Chico não joga desde aquele duelo lá em Betim, 1º de fevereiro, quando teve uma lesão muscular. São 40 dias sem atuar. Já teria condição de jogar iniciando a partida diante do Flamengo? É uma dúvida, temos que aguardar. O fato é que, mesmo desfalcado, o Cruzeiro no Rio de Janeiro precisa de uma resposta. Fazer um jogo mais reativo. E o Cruzeiro não tem hoje um time assim para fazer essa transição sem o Caio Jorge, por exemplo. Aí teria o Christian, sim, na bola no pé, o Matheus Pereira, o Gerson, o Wanderson. Mas aí quem vai fazer gol? Esses caras
Eles gostam de criar ali, mas quando chega a bola para definir, eles são bons para pegar a bola, por exemplo, para dar uma assistência, uma pré-assistência, criar né? Mas na hora que a gente caiu no pé deles ali, do Wanderson, do Christian, eles têm dificuldade para definir e não tem aquela qualidade de atacante, né? Eu iria com o Chico da Costa de repente, mas aí você tira totalmente esse jogo de transição também. Enfim, são as opções aí. Vamos ver o que o Tite vai armar para amanhã. O que pensar, Marques? O que prever desse Flamengo e Cruzeiro amanhã às 9h30? Primeiro tem o reencontro, né, com o Leonardo Jardim, que eu tenho a impressão não, eu tenho a certeza que isso é página virada, ô Cirilo. Página virada, o Cruzeiro foi campeão no final de semana, muitos abraços com o Tite, né, a gente vê que os atletas estão com o treinador, com o professor, né, e isso passou, né, e algumas dificuldades amanhã na montagem do seu time inicial, né. De fato, o Caio Jorge é uma ausência importantíssima para o Cruzeiro. É o definidor, é o cara que faz os gols da equipe, né? Eu acho que é o Chico da Costa mesmo para essa vaga, né? Assim, pelo menos é um cara mais enfiado, mais agudo lá em cima. Não tem a velocidade, óbvio, do Caio Jorge, mas é um cara que vai ficar mais enfiado lá, né? E no lugar do Mateuzinho, eu acho que entra. Clássico. O Neiser ficou fora, né? Foi cortado. E o Chico da Costa está voltando de lesão. Sobraram... Aí, na verdade, sobrou o Wanderson, né? Como um atleta que vem participando. Porque o Bruno Rodrigues, que poderia ser o substituto imediato, tá fora, lesão na coxa. Romero, fratura na costela, também tá fora. O Willian suspenso com a expulsão no jogo do Corinthians. Então, provável Cruzeiro com Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Mateuzinho, né? O Matheus Henrique para a vaga do Romero. Pode ser Lucas Silva, Christian, Gerson com o Matheus Pereira. Na frente, será que vai o Wanderson? Vamos ver o que vai fazer o técnico Tite para esse compromisso. O Cruzeiro deve chegar por volta ali de 9h30, 10 horas da noite no Rio de Janeiro, até porque o treino foi às 3h30 da tarde. O amanhã foi de descanso para os atletas e a tarde foi de trabalho na Toca da Raposa, com a viagem então para o Rio de Janeiro. Amanhã a nossa jornada esportiva direto do Maracanã. Cirilo. Excelente, Pansieri. Ô Fabrício, o que você espera do jogo e como você encara essas ausências? Em especial, a notícia recente do Caio Jorge fora do jogo. Jogo difícil, né, Cílio? Sempre enfrentar o Flamengo lá é muito difícil. Apesar que o Jardim, eu acho que a gente conhece muito o estilo de jogo do Jardim, mas eu acredito que nesse jogo o Jardim ainda não consegue implementar ainda as suas características de jogo, de transição. Eu acho que a gente deve ver o Flamengo com aquelas características ainda, se impondo, posse de bola, tentando amassar o adversário, jogando o adversário lá para trás, e aí o adversário sujeito, o Cruzeiro no caso, sujeito a marcar em bloco baixo e sair na transição. Agora essas ausências, né, que o Cruzeiro tem, elas são significantes, né? O Matheus Pereira não tem, o Romero não tem ninguém ali com as características dele, faz muita falta quando sai do time. Vai entrar o Mateuzinho, esse sim tem uma característica de sair, mas aí tem que ficar ainda mais atento o Lucas Silva, né? Porque o Lucas Silva geralmente não tem essa preocupação. Dá o estúdio pra gente. Perfeitamente, Emerson Pansieri. Vai ser o treino de hoje. Não é fácil, não. Vamos trazer o provável Cruzeiro para amanhã. Eu sei que é difícil, mas vamos primeiro pelas ausências. Se você apurou, tem as situações já prévias, o Cruzeiro já havia anunciado algumas, e mais detalhes relacionados à preparação para amanhã, para o Fabrício comentar sobre o jogo. Pansieri. Exatamente, Cirilo, em primeira mão, né? Demos essa notícia aí envolvendo o Caio Jorge está fora desse confronto contra o Flamengo. Foi uma informação que antecipávamos aqui na Itatiaia no início, né, ali da minha participação com o Lucas Barbosa também no site. Tá fora, problema no pé direito, e aí desfalca o Cruzeiro para esse duelo contra o time rubro-negro. Quem vai jogar? Essa é a pergunta. Neiser Villarreal, Arroio, Wanderson ou Chico da Costa?